Vamos trazer uma novidade para cá, Alexandre, ó. Novidade em mãos, inclusive. Conta aí, o que que vamos aprontar? Sim, a partir de hoje a gente vai começar uma outra série de vídeos que é uma leitura comentada, né? Um papo lido. A gente hoje vai começar a ler o livro Sim, a Psicanálise Cura, do Násio, né? O argentino Násio, que é atual, ainda vivo, então traz uma linguagem muito mais próxima nossa. Muitas pessoas gostam de ler, porque ele parece uma pessoa muito mais dos nossos dias, até porque ele é, né? Então a gente escolheu esse livro para começar, e a ideia é essa, que a gente vá lendo e comente quando vem alguma coisa. Você fica à vontade para colocar comentários também, que aí nos próximos episódios a gente vai batendo um papo. E antes de começar, lembrar vocês que nós, Tamires e eu, estamos gravando vários livros que você acha no nosso canal do YouTube, inclusive do Násio, esse livro, Sim, a Psicanálise Cura, a Tamires está gravando o audiobook dele, está gravando também o Como Trabalho Psicanalista, não é isso? Sim. Tem livro da Melanie Klein que ela está gravando, eu estou gravando do Winnicott, já estou no segundo livro do Winnicott, e tem também livro do Freud, então no nosso canal você acha audiobooks gravados por nós de diferentes livros da psicanálise. Esse é um livro que, na minha experiência, ele me trouxe sabe, um calorzinho, um acolhimento de ver como que era, uma atuação de psicanalista que ela fosse não só teórica, mas muito intuitiva, instintiva. O Násio Uhum. traz muito isso, né. Sim. Então, quando eu li esse livro, eu estava bem no começo da formação, ele me deu uma relaxada, sabe, nesse processo de formação que é tão nossa, é tanto livro, é tanta teoria, é tanta coisa, e aí desde o começo eu já estava meio fixada no Násio e demorou um tempo até chegar, né, o Sim. Násio na grade. Então eu tenho É, um carinho por esse livro desde lá atrás. E aí não sei para você como que foi o seu encontro com o Násio. o Naso sempre, antes mesmo de ler, já tinha essa ideia de que ele era mais fácil de se aproximar, né? Quando a gente lê um Freud, um Lacan, a gente até falava disso antes aqui de começar, são muito mais ortodoxos, é uma leitura que às vezes é cansativa, dependendo do livro do Freud que você pega para ler, pode ser pesado, né? Eu não gosto de falar muito do Freud porque eu gosto de ler o Freud, mas eu sei que muitas pessoas não gostam, o Lacan então, né? E aí quando você vai no Násio, é uma leitura que flui, né? Não sei se é porque ele escreve originalmente em espanhol, então a tradução deve ficar mais fácil, mas o linguajar dele é mais próximo do nosso, e ele aparentemente, né, pelo jeito que eu leio, pelo jeito que eu entendo, ele faz uma psicanálise menos ortodoxa. Ele entende que somos seres humanos, mas logo no início, quando eu comecei a ouvir histórias dele, me interessou, e ler ele é sempre muito. É gostoso de ler ele, né? É uma leitura muito fluida mesmo, Sim. é bem bacana. Ele tem muitos livros, olha é bem legal de falar isso também, porque nas playlists, aqui no YouTube, né, nós colocamos uma lista com recomendação dos principais livros de cada um desses teóricos. E aí facilita já para encontrar, né, acompanhar a leitura é sempre bom ter o livro também, porque é um aprofundamento, né. E aí hoje nós vamos ler os 2 prefácios, né. Então vamos lá? Vamos lá. Era certamente uma paisagem única, mas minha mente estava tomada por um eco distante. Palavras de um autor que haviam me acompanhado durante todos os anos de minha formação profissional. De fato, ressoavam em mim como se eu tivesse podido interrogá-lo enquanto lia seus livros. Mestre, de que se ocupa a psicanálise? A psicanálise ocupa-se de coisas simples, muito simples, que são também imensamente complexas. Ocupa-se do amor e do ódio, do desejo e da lei, do sofrimento e do prazer, de nossas palavras, de nossos atos, de nossos sonhos e fantasias. A psicanálise ocupa-se de coisas simples e complexas, mas eternamente atuais. Acho que Vamos aqui a gente. vamos comentar aqui? É, porque essas palavras não são do Násio, literalmente, né? É do Gabriel, né? Que está escrevendo o prefácio, mas é bem o Násio.
né? É uma coisa poética, ele não vai chegar aqui e falar psicanálise ocupa-se de tudo. Ocupa-se do amor e do ódio. Ele traz o conteúdo de uma forma, como aqui, muitas vezes poética, fluida, que, pelo menos para mim, toca e tocando faz mais sentido. Isso já me traz essa sensação de retirar uma tensão do ser analista, porque por trás de toda a teoria, de todos os conceitos, de fato, a gente lida com questões que elas são muito simples, se a gente for, né, olhar para elas e perceber o quanto elas estão em todas as pessoas, né. Eu acho bastante é um é um alento mesmo, ele começar já falando, né, o quão simples é essa dinâmica de lidar com questões que não são de outro planeta. Ele fala Vamos são lá, coisas seguimos? nossas. Mas vamos lá, porque agora ele vai falar de um tema que normalmente é difícil de entender e, de novo, de uma forma. Vamos seguir. Na minha ânsia de saber, virava as páginas e seguia perguntando: o que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo não é uma história de amor e ódio entre pais e filhos. É uma história de sexo. Não tem nada a ver com sentimento e ternura, mas com corpo, desejo, fantasias e prazer. O Édipo é uma imensa desmedida. É um desejo sexual próprio de um adulto na cabecinha e no corpo de um menino ou de uma menina de 4 anos. Eu lembro muito na época da formação que esse era um dos temas assim mais difíceis de serem aceitos e digeridos Uhum. pelos alunos, né? Não sei, para mim sempre foi bem, não sei, sempre foi muito ok, faz sentido que uma criança ela tenha esses desejos e ela não tem a menor condição de lidar com aquilo. Mas o quanto eu vi de pessoas que trancaram curso, desistiram, porque achavam, assim, descabido completamente uma teoria que mostre que uma criança que tem toda uma romantização, né, assim, sobre Uhum. crianças, acho que talvez eu nunca romantizei muito a infância, mas o quanto isso impacta, né, na trajetória de uma pessoa que está estudando. Você lembra dessas coisas? Sim, lembro de tanto de perguntas que eram feitas, que acabava que as respostas eram repetitivas, porque é a mesma coisa, né. Hã, e aí conforme se aprofunda, então, parece que tem mais perguntas, e fica cada vez mais claro que as perguntas são menos por dúvidas, na verdade, mas mais por defesa, né, por tentar entender como que a minha crença pode encaixar nessa realidade, eu posso chamar de realidade? Nessa teoria, Nessa teoria, né, até porque é uma porque teoria. tem vários olhares, né, para o Édipo, mas realmente isso me faz pensar no quanto entrar numa formação em análise, na minha opinião, seria interessantíssimo fazer análise pelo menos 1 ano antes de entrar numa formação. Ah, eu mais do que concordo com isso. Porque você chega lá, não foi o meu caso, mas eu vi muito isso entre outros colegas, né. Chega lá, nunca fez análise e dá de cara com teorias como essa, Uhum. complicado. Complicado de engolir, né. Mas esse de repente é um bom outro assunto pra gente discutir depois, essa história do a pessoa que quer ser analista e nunca fez análise, e tem muito, né. Você é analista para ajudar as outras pessoas. Pois é, e não sabe o buraco de minhoca que tá se enfiando. Vamos Mas seguir. vamos seguir. E o inconsciente, imaginei-o sorrindo enquanto respondia com uma expressão travessa. Saiba que o inconsciente é, antes de tudo, uma curiosa memória. Esse aí eu Na marquei, assim, com Você marcou com adorei. tracinho? É, adorei o inconsciente é uma curiosa memória. Na voracidade da minha leitura, eu havia incorporado cada um de seus conceitos, e algumas vezes cheguei quase a ouvi-lo, aconselhando-me a partir de suas obras. Gabriel, para escutar um paciente, você precisa estar perto dele. Sente-se na beira da poltrona e escute. Mas não apenas as suas palavras.
Vá mais adiante e perceba as tensões inconscientes que o fazem sofrer. Deixe que esta proximidade o mobilize. Anime-se a entrar em seu mundo psíquico e permita que ele lhe revele o conflito que causa sua dor. Vamos falar disso? Tá muito bem falado, né? Mas é isso. Aí que você vê o acolhimento dele, né? Ele não chega e fala, ouve o seu paciente. Eu gostei aqui dessa imagem, que não é fisicamente necessária ser isso, fica na beira da poltrona. Eu já falei isso por aí, acho que até aqui mesmo. A gente realmente está interessado na história do paciente. Ele vai ver que ele está sendo acolhido, o paciente vai ver que, mais do que se eu falar que ele está sendo acolhido, ele vai se sentir acolhido pelo fato de você estar realmente escutando, realmente interessado, realmente entendendo que, no final das contas, tem uma dor ali. Eu acho que a gente já falou isso em algum Eu acho que episódio, sim. algum vídeo anterior sobre uma das, digamos que, dificuldades barra desafios, né, em ser um analista, é muito a questão de se misturar com o paciente. E que isso traz um medo Uhum, e que, na minha visão, é muito necessário. uhum. Essa fusão ali, que é o que o Nasio traz em várias partes do livro, em outros livros também, e que traz um conflito. Para mim já me trouxe diversos conflitos, assim, de, sabe, mas se eu entrar muito na história dessa paciente, eu vou ficar igual ela, eu vou voltar a ser igual ela no estágio que ela está vivendo aqui na análise. E não, e aquela coisa que a gente já falou, das caixinhas, né, Bom, do quanto é um exercício separar isso tudo. sim, vamos lá. Lendo, compreendi que a psicanálise é uma viagem, que tem a angústia como ponto de partida e a descoberta de sua origem como destino final. Um caminho que, sem outra bússola além da palavra, dois aventureiros percorrem juntos, tendo por motores o desejo de saber e a paixão. O viajante recebe o nome de paciente e o companheiro de viagem é o seu analista. Eu aposto que você tem algum comentário sobre isso. Eu até anotei aqui. Infelizmente, eu não vou saber de cor, mas me lembrou muito uma poesia que eu gosto muito do T.S. Eliot, que eu não vou nem arriscar o nome para não falar besteira, mas a grosso modo, no final, ela fala que depois de tudo que ele percorreu, ele vai chegar ao final dessa viagem, e o final dessa viagem é o início dela. Eu gostei disso quando ele fala que a viagem tem angústia como ponto de partida e a descoberta da origem como destino. Ou seja, o destino da viagem é chegar no início, né? Sim. Se eu achar a poesia, de repente a gente publica no, Na descrição do na vídeo. descrição, né? Pelo menos o nome da poesia, que é uma poesia que sempre me emocionou. Eu nunca liguei ela com a psicanálise, eu tô vendo que tem tudo a ver. Ligação. E o negócio da viagem, né? Normalmente, quando chega o paciente, fala tal, eles têm a pergunta: esse é o meu problema, você consegue me ajudar? A minha resposta, normalmente, a minha resposta é não. A gente vai junto. O que eu posso te garantir é que eu vou estar junto com você. Vamos percorrer esse caminho juntos. E esperamos que você descubra o que você precisa descobrir. Mas eu não posso prometer nada. Mas eu prometo que eu vou estar junto com você. Isso está muito ligado àquela vontade que todos nós temos em algum momento de salvar o paciente, né? Em algum momento, com algum paciente, a Uhum, gente já caiu nisso, e uhum. aí, em uma ou várias supervisões, fomos alertados Quem que sobre, precisa ser salvo? né, não salvaremos, não daremos respostas, e não porque, né, eu me recuso, mas porque a resposta não está na gente, né? E aqui ele traz, né, o companheiro de viagem, isso para mim está muito ligado a essas ansiedades e angústias que a gente vive, principalmente muito no começo, né, até entender que não vai rolar, não vai salvar, até que a gente dá bolas foras com pacientes, de talvez fazer uma interpretação que não caiu bem para Uhum. o paciente fala: "Não, isso não faz sentido". E aí a gente percebe que o quê? Era nosso, não era do paciente. Eu falo para os pacientes: quem está dirigindo o carro é você. E normalmente o paciente quer que a gente dirija, né? O que que eu tenho que fazer? Para Uhum. onde que eu vou? Não, quem está dirigindo é você. O carro é seu.
né? Pois Tô é, e aqui, aí é foi junto com aquilo, você, mas é o quanto de autonomia que ainda não se tem, né, e todos nós chegamos na análise com uma baixa autonomia para uhum, essas responsabilidades, decisões, consciências, tudo isso. Imagina os pacientes, né, a gente que passa por um treinamento, por uma análise, várias camadas de análise, vive isso, imagina o paciente que só chegou. sim. Todavia, este autor me levava a pensar que o profissional não é um acompanhante silencioso, que os dois são, ao mesmo tempo, timoneiro e remador, barco e mar, que o inconsciente não pertence apenas ao paciente, mas é, antes, um mundo que eles constroem juntos. Entendi que o percurso de uma análise é sempre difícil. Muitas vezes é preciso vencer o impulso de parar e voltar ao ponto de partida, a esse lugar sofrido que é vivenciado como seguro. Heidegger já falara sobre isso. O seguro não é seguro, é terrível. A famosa merda quentinha. Você quer fazer a metáfora inteira da merda quentinha ou já tá suficiente, né? Tá, acho que tá tudo Já tá bem. suficiente. Mas eu É, gostei disso. O lugar sofrido é vivenciado como seguro. Já recebi essa pergunta. Se é tão ruim, por que que eu insisto em ficar aqui? porque você já sabe como funciona, né? Nós já sabemos como as É ruim, mas eu situações conheço. funcionam. Exato, eu sei lidar, e aí Eu é o sei lidar com ponto, né. isso. Eu sei lidar com aquilo que pode ser ruim, pode ser, mas eu já me habituei. E E se eu ele ficar fala livre, eu vou reclamar é, de quem, né? pois é, aí sou só eu por mim mesma. É Vai muito perder a isso. graça. Você vai contar a história, E é eu muito fiz isso que, merda. assim, quando a gente vive esse processo de formação que é tão intenso, né, que a gente acabou de falar das muitas camadas de análise, da análise, da análise. O Uhum. quanto isso em um curto período de tempo, parece que a gente vai sendo comprimido por uma morsa. Viver essa autorresponsabilidade, Sim. e acredito que tenha gente que se entrega a isso, gente que tem mais resistência, que está vivendo a formação. É natural, eu diria, se sentir espremido, porque o processo de formação, pelo menos comigo, eu já fazia análise há um bom tempo e foi bem mais punk durante o processo de formação. Uhum. E aí, quando ele fala isso aqui, ó, o mundo que eles constroem juntos, me faz pensar muito sobre o quão diferente é um atendimento de um paciente para o atendimento do outro. E isso, para mim, são mundos diferentes, né? Sim. Eu sinto que eu sou diferente de um pro outro. Uhum. O jeito que eu me comporto. Tem uns que eu falo mais, tem uns que eu não abro a boca, enfim. E não é pensado necessariamente. Não é assim, agora o Então, paciente A é o momento de eu ficar quieto, o paciente B é a hora de eu falar mais. Sei lá como que isso funciona. mas assim, o quanto isso já foi uma questão para mim, principalmente na época do estágio, de achar que eu tinha que ser padronizada com os meus Sim, pacientes. Eu tinha, não sei se você passou por isso, mas eu passei. sim. Eu lembro de me dar conta de estar sendo diferente, levar isso para minha supervisão como se fosse um problema. Olha, eu tenho um problema, porque tem paciente que passa assim, tem paciente que passa assado, e na supervisão meio que me dá conta, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Aí, transferência, contra transferência, mas no começo eu ia sem saber por que que com eu tinha um comportamento e com outro eu tinha um comportamento diferente. Eu lembro de pensar, será que é porque um dia eu tô de mau humor, um outro dia eu tô de bom humor? Não. É um paciente depois do outro e muda o comportamento. E aí o Násio mesmo fala mais pra frente, né, a gente ainda vai chegar lá, desse terceiro inconsciente que é criado, né. Sim. Porque o que que justifica, assim, é muito maluco você começar a atender, sei lá, no estágio, e você fala: "Eu como analista estava completamente diferente do que eu estou agora com este paciente que chegou com 10 minutos, né, de diferença Uhum. do humor que eu estava". Então, pra mim tá muito ligado a esse terceiro inconsciente que é estabelecido, mas a gente vai chegar lá mais pra frente. Vamos seguir. Concluí que se submeter a uma análise implica percorrer as páginas da própria história. É de lá que nos observam os nossos pais, a criança que fomos e aquelas cenas que, ocultas sob a névoa do esquecimento ou do recalque, escondem a chave que conduz a uma verdade que pode nos transformar, tal como aos companheiros de Ulisses, em homens e aliviar a dor.
E aí, algum comentário aqui? Não, eu só achei muito bonito. Mas por enquanto não, vamos seguir. A leitura de seus trabalhos também me convenceu de que é indispensável estar disposto a entregar-se de corpo e alma para ajudar o paciente a empreender uma nova viagem. Uma viagem na qual, ao contrário da anterior e apesar das dificuldades da vida, ele conhece o destino que deseja alcançar. Isso é muito bom. Uma coisa que eu passei a fazer, eu, além de perguntar sobre a queixa do paciente, eu pergunto como que o paciente se imagina se ele superar essa queixa. E aí, isso aqui tem muito a ver, né? Eu acabei de ter essa constatação agora. Na verdade, quando você leu isso, eu ia te perguntar: o paciente sabe o destino que deseja alcançar? Acho que talvez nem todos, nem sempre, né? Minha queixa é porque eu não consigo me relacionar no meu trabalho, não consigo evoluir na minha vida profissional. Tá, e se você conseguir, como que vai ser? O que que você imagina? Eu gostaria de ter feito isso com mais pacientes que eu atendi, mas acho que são as coisas que a gente vai pegando e criando no meio do caminho, porque aquilo traz uma mínima perspectiva, sabe? Do paciente ali, do que ele pode vir a ser. Gostei da ideia, porque eu comecei a pensar nessa história, porque o paciente chega com alguma reclamação de algum fato, da esposa, do marido, do filho, mas se você pergunta como que é sem essa esposa, esse marido, esse filho, a pessoa não faz a mínima ideia e pode ser até que não queira. Fala, não, não, não quero, tá bom do jeito que tá, né? Não sei, deixa eu pensar mais sobre isso, mas eu gostei dessa ideia. Pois é, não, mas isso não é nem pra gente chegar numa conclusão aqui. Eu tô achando até interessante essa leitura comentada, porque eu não imaginei que iam surgir esses pequenos fragmentos de coisas que já foram mudando. Eu tô gostando, tô achando interessante. Vamos lá. Longe do estereótipo do analista mudo e ausente, cada página pedia que eu me comprometesse, que tomasse a palavra onde ela fizesse falta. Mas, especialmente, que olhasse o paciente nos olhos e me deixasse percorrer sem culpa pela emoção que é gerada dentro do consultório. E agora eu estava ali, prestes a conhecê-lo. O carro parou diante de um edifício às margens do Sena. Eu me aproximei e toquei a campainha. Em poucos minutos, um homem de olhar cálido e sorriso generoso abriu a porta. Um desejo, longamente acalentado, se realizava. Eu estava apertando a mão do Dr. Juan Davinazzi. Não pretendo narrar cada cena daquela noite inesquecível. Direi apenas que foi muito parecida com um milagre. Com grande entusiasmo, o mestre percorreu Paris comigo, e no jantar que gentilmente me ofereceu, falou dos primeiros tempos de profissão, de sua relação com Henrique Pichon Rivière e José Bleger, de sua chegada à França, de sua ligação com Jacques Lacan e até do projeto de um livro, no qual havia trabalhado o dia inteiro, o mesmo que agora tenho a honra de prefaciar. Teve, ademais, a deferência de interessar-se por mim com sincero afeto. Parando aqui, duas coisas aqui a comentar. Três, de repente. O jeito que ele fala no primeiro parágrafo dessa lida sua sobre o estereótipo do analista mudo e ausente, né, que a gente comentou antes de começar a ler o livro. Depois, essa última linha dele se interessar, aqui não é analista analisando, né? Aqui é um analista visitando um outro analista, né? Mas mesmo assim, ele fala a deferência de interessar-se por mim com sincero afeto. Isso tem muito do analista. O analista, ele, na minha opinião, deve realmente se interessar com sinceridade, com sincero afeto, como ele diz aqui, Uhum. pelo paciente. Isso vai ser notado, sem precisar ser falado. Às vezes, pelo silêncio. A pessoa vai saber, eu não sei explicar se é o olhar, se é a piscada, se é, mas não precisa ser falado e o paciente percebe que está sendo de interesse do paciente, do analista, né? Isso para mim, de novo, cai na conexão que é muito, muito subjetiva. Essa conexão que eu hoje, posso mudar de ideia amanhã, mas eu hoje acho que a análise, mesmo quando a gente faz uma entrevista inicial com alguém, a gente já sente se a Uhum. gente quer aquele paciente, se esse querer é isso aqui mesmo, sabe? Eu me interesso? Como eu me senti diante desse paciente, sabe? E aí isso propicia uma análise que acontece mesmo.
e não uma forçação de barra, sabe? Já eu vou pegar esse paciente, mas assim, por mais que a gente leve para supervisão, leve para análise individual os desafios que aquele paciente traz, que a gente precisa trabalhar, eu acho que tem que ter uma conexão que seja mais forte do que esses desafios. Eu acho. E o último comentário que eu ia fazer é que tá na cara que o Gabriel é um fã, né? O que não tem problema nenhum, né? Eu só assim, chega até a imaginar a emoção dele de estar conhecendo, né? Mas você sabe que eu me O Nazi. identifiquei com essa parte também, dele ser fã? A gente tem um episódio falando sobre a importância de estar possivelmente vinculado a uma instituição, né? Uhum. E quando eu me vinculei ao IBCP, eu vivi um pouco do que, assim, o Gabriel traz aqui, acho que não nessa magnitude, mas de sair da posição de aluna, que admirava profissionais que estavam ali me ensinando, e quando eu entrei para o corpo didático, de poder estar num outro contato com eles e beber Uhum. da fonte deles de outra maneira, eu vivi isso em algum grau. É, eu acho que de certa forma é presente ainda. Porque ainda me surpreendo com profissionais ali que eu admiro, que têm experiência de anos e anos, décadas, alguns, que em algumas reuniões normais se mostram tão Acessíveis, acessíveis, não sei. seres humanos que também têm inseguranças, né? Sim, eu gostei de ler isso aqui. E na época que eu li a primeira vez, não fez muito sentido, assim, mas hoje faz, né? Uhum. Boa, não tinha Boa. pensado nisso. Hoje, o começo de uma amizade nos une, mas posso dizer, sobretudo, que entendo sua obra muito melhor que antes, porque comprovei que esse analista que tanto admiramos não é somente um semblante, é antes de tudo um homem, uma criatura bondosa que a cada dia se entrega com paixão inaugural à prática e à teorização da psicanálise, que é o que a gente acabou de falar, né? Ver o homem ou a mulher por trás daquele profissional, né? O quanto. E como a gente está falando aqui para psicanalistas, né? Então faz muito sentido assim o quanto poder enxergar a pessoa por trás do ser analista para a nossa constituição é muito bom. Uhum. Vamos lá? Você tem. Vamos. Não? Parafraseando Otávio Paz, Násio carrega o milagre de uma chama dupla, a do rigor, dada por seu destino francês, e a da proximidade afetiva, dádiva de sua argentinidade. Por trás das honras com que foi agraciado, ainda é possível reconhecer em seu olhar aquele menino que entrou pela primeira vez no hospital da cidade de Rosário para acompanhar o pai, médico abnegado, e que com ele aprendeu a sensibilidade diante do padecimento dos outros. Não é possível ser um bom analista sem ser antes uma boa pessoa. Essa frase me pega muito, Uhum. muito. Eu tenho problema com boa pessoa, esse conceito de bom, mas enfim, eu entendo e realmente. Então, eu não tenho tanto problema com o conceito de bom. Eu acho que ele é relativo, Uhum. mas para mim vai por um lado de que eu penso, como que eu posso ser uma analista se eu não estiver atenta a tudo aquilo que eu ainda não me responsabilizo na minha vida? Porque parte de ser uma boa pessoa, para mim é não culpar, não culpabilizar os outros, Tá, aqui, sabe? aqui que entra, ou seja, o teu conceito de boa pessoa é isso. É saber, tô eu botando palavras na tua boca agora, Hum. mas pelo que eu te conheço, é saber que você não é perfeita, que você tem sua responsabilidade, que você tá buscando, você tem o seu conceito de bom, né? E eu tenho o meu, que tô vendo que pelo que a gente se conhece é parecido. Mas aí pode ser que alguém chegue aqui e o conceito de bom é uma pessoa que não precisa de ninguém, que já sabe tudo, né? Sei lá, né? Então por isso que Sim, eu fico assim, sim. o que que é o bom, né? Ah, não, mas aí, assim, é Enfim. aquilo, aqui a gente fala da nossa experiência, né, e É. aí tem gente que vai se identificar, tem gente que não. Mas me pega muito, porque eu sempre penso que talvez eu não conseguisse ser uma analista se eu me olhasse e falasse: "Nossa, mas que quantidade de equívocos você está fazendo, minha querida", sabe?
Então, eu acho que entra nisso também. Por isso que me pega e faz muito sentido para mim. Eu gosto muito dessa frase, né? Não é possível ser um bom analista sem ser antes uma boa pessoa. E da anterior, quando ele fala que ele aprendeu com o pai dele a sensibilidade diante do padecimento do outro. Uhum. Sim. Não tem, isso não é nada, isso vai passar. Uhum. Ah, Isso é é muito só fazer forte. tal coisa que resolve. Não. Para de pensar nisso. Não é simples, se fosse simples, a pessoa não estava padecendo. Não, isso está muito ligado ao acolhimento, que é muito Uhum, essencial na uhum, nossa atuação. exato. Tudo isso me leva para acolhimento, sabe? Se eu não for sensível, como é que eu vou acolher? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou fazer uma investigação, uma interpretação, uma devolução, num ponto em que eu ainda não acolhi aquela pessoa para um fortalecimento ter acontecido, sabe? Daquele Uhum. ego. E eu acho que é uma sensibilidade mesmo, que é necessária e que também a gente vai regulando, né. O pertencimento da psicanálise à ciência foi muitas vezes questionado. Os positivistas argumentaram que sua teoria e seus métodos não resistem à menor prova de laboratório. Hoje, o Dr. Juan Davinásio enfrenta o tema e sentencia sem hesitar. Sim, a psicanálise cura. Quer falar sobre isso? Não, tem um livro inteiro para falar sobre isso. O universo que esta obra percorre é o inconsciente, lugar habitado por monstros que assustam muito mais que qualquer outra criatura, porque vêm de nós mesmos e porque seus rostos se parecem demais com o das pessoas que amamos nós. Isso. Esse parágrafo, Esse é duro também, né? Esse parágrafo ele bate forte no ponto em que eu, pelo menos, comecei a ter que encarar que é isso. Eu amo e odeio pessoas muito importantes para mim. E se eu não assumir isso para mim mesma, eu nunca vou entender meu paciente. o que ele está falando aqui, quando você começa a se dar conta de que os monstros que te assustam vêm de você. Não é questão de culpa, na minha opinião, né? Sim, Mas sim, a gente é responsável. Tudo que a gente reclama da nossa vida, a gente é responsável. Mesmo que não exatamente. seja criminalmente responsável. Mas é outro assunto. É, sem dúvida, o autor nos propõe um desafio inquietante: percorrer esses mundos obscuros e desconhecidos que nos fazem adoecer e que, no entanto, podem sucumbir diante do poder da escuta e da palavra de um analista. Gabriel Rolon, Buenos Aires, 4 de junho de 2017. Eu tenho um comentário para fazer aqui, se você não tiver. Claro. Eh, Sobre todas as vezes que, diante desse processo que eu já trouxe até a morsa, né, para falar sobre ele, o exemplo da morsa em que nós vivemos durante a formação. A morsa não é um bicho, né? A morsa, né? Não, é a morsa aquela que você vai achatando o negócio, comprimindo. O número de vezes que durante esse processo, e eu acho que hoje eu não sinto tanto, e eu sinto falta, de vezes em que, durante a formação, eu senti um alívio, assim, era como se saísse um peso de mim quando eu tinha ali uma dor, uma questão, uma angústia que sucumbia diante da escuta, diante da elaboração. Hoje em dia eu já não sinto isso com a mesma intensidade da época da formação, eu sinto falta, sabe. Eu vivo em momentos, acho que mais diluídos, talvez. Para mim foi muito difícil a época da formação, Uhum. porque era, né, a morsa operando, mas era gente, era muito gratificante poder sucumbir. Faz sentido o que você está falando. Eu acho que no início do processo a gente vê mudanças vindo mais rápido. Não que as mudanças não sigam acontecendo, mas acho que elas são um pouco mais, não sei se lentas, ou mais imperceptíveis, porque já fica meio que parte do processo, né? A gente já está naquela direção. E realmente faz Elas tempo ficam que eu não lembro menos assim, nossa, dolorosas, eu acho. desculpa, Eu acho que elas são menos dolorosas, pra mim também. pelo menos, assim, Menos porque impactantes, de repente. é porque, assim, eu acabo vendo que é mais uma volta na espiral.
Sim. Então, vem um paciente e me puxa um conteúdo. Só que esse conteúdo, durante o período da morsa, uma parte dele muito forte já saiu ali, Sim. sabe? E aí o paciente puxa de novo. E aí eu olho para isso com novos olhos, com Uhum. uma outra capacidade. Sai Então, mais um suquinho ali, mas é menos do que saiu na primeira, né? exato. E às vezes eu tenho saudade, porque o alívio é muito bom. Então eu fico Uhum. pensando o quanto os nossos pacientes, quando chegam, né, nesses alívios, o quanto isso eles estão vivendo e é bom para eles, né? Porque eu já passei por isso em muitos temas. Então vamos lá. Começa então com duas frases ali, né? Então ele começa falando: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que pela primeira vez lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. Marguerite Senard. E depois uma frase dele próprio que é: transmitimos a nossos filhos mais o que somos do que o que dissemos. Olha que as ações falam mais alto que as palavras, né? Isso não precisa nem explicar, né? Aí vamos lá para o texto introdutório dele, que é então: sim, a psicanálise cura. Como justificar semelhante afirmação? Percebi que a minha experiência clínica e minha reflexão teórica se enriqueceram com o passar dos anos e que o número de pacientes que manifestavam sua gratidão depois de concluir o tratamento era cada vez maior. Hoje, digo que posso e devo confiar plenamente na eficácia de minha longa e apaixonante prática psicanalítica, que não deixo de desculpa, que não deixo de conceitualizar, ensinar e compartilhar com outros clínicos. É essa confiança que me leva a dizer, sem vacilar: sim, a psicanálise cura. Evidentemente, nenhum paciente se cura por completo. E a psicanálise, como todo remédio, não cura todos os pacientes, nem cura de maneira definitiva. Sempre restará uma parte de sofrimento, um sofrimento irredutível, inerente à vida, necessário à vida. Viver sem sofrimento não é viver. Falemos disso, não? Vamos falar disso, por favor? É viver. E aí, outra coisa que a gente falou hoje, falando do o morango do amor. Por que eu lembrei do morango do amor? Hoje de manhã que eu descobri o que é o morango do amor, né? E isso está me incomodando, porque você pega o morango, que é uma fruta normalmente doce, né? Aí você coloca um creme, 50% de açúcar, aí você coloca um chocolate, 90% de açúcar, e aí você carameliza, 100% de açúcar. Ou seja, você precisa, para comer o morango, ter tudo isso para adoçar? Qual que é o paralelo que eu tento fazer aqui? Muita gente acredita que o amor é uma coisa que é só doce, que o viver é sem sofrimento. Eu nunca experimentei morango do amor. Deve ser gostoso, mas deve ser enjoativo pra caramba, né? Deve doer Eu até a nunca junta provei aqui, né? também. Mas, poxa, ou seja, o amor pra você é só doce? O viver pra você é só sem sofrimento? Né? Eu não vou fazer receita de morango de amor, mas deveria ter um pouco de azedo, um pouco de sal, um pouco de será que eu como, será que eu não como? Isso não é viver, isso, né, não é amar. Não sei até onde essa Mas vai metáfora vai, dizer que a mas gente também não se deparou com isso quando a gente entrou na formação. com isso. Eu me deparei com o fato de que, sim, eu já tinha essa ideia, mas eu relutava com ela. De que a vida é isso, o amor é isso, mil nuances, umas muito maravilhosas, outras muito horrorosas, e a gente transitando, e justamente aprender, através da análise, a transitar por E tá elas. tudo bem. E tá tudo bem. Vou fazer a minha camiseta e tá tudo bem. E aí, aqui, quando ele fala que nenhum paciente se cura por completo, me lembra aquele papo que a gente já teve Hum, sobre os questionamentos que a gente tem sobre, eu não estou pronto para ser analista. hum, E ele traz isso em outro contexto, mas que sim. está também associado, né? Que não existe a completude, né? O processo nunca acaba e que isso requer da nossa parte, como analistas, uma humildade, uma resiliência e entender que não vai rolar, não vai ter plenitude, né, de tudo. Coisa que faz, na minha opinião, com que uma pessoa esteja pronta para ser psicanalista é o fato dela saber que ela não está pronta. Se é que isso faz algum sentido. Sim, faz super. Pessoa que chega e fala, eu tô pronta, eu vou desconfiar.
Até porque cai, né, na arrogância Por mais de. anos de experiência que a pessoa tem. Não, já tenho tantos anos e agora eu sei tudo, tô tranquilo. A partir do momento que você sabe o que você está fazendo em psicanálise, você já não está ouvindo, já não está Essa é prestando uma frase atenção. sua que já esteve aqui. Ah, é? Sim. Eu realmente acredito. Você já falou, a gente se repete, né? Os autores se repetem. Exato, a gente não é autor, mas estamos aí. Somos autores aqui de algum conteúdo, né? Mas enfim, Sim. vamos seguir. Podemos seguir? É útil destacar que a psicanálise, ao contrário do que sustentam seus detratores, demonstrou desde o início sua indiscutível eficácia no tratamento de numerosas afecções, transtornos de humor, depressões, transtornos de ansiedade, fobias, transtornos alimentares, anorexia, bulimia, transtornos obsessivo-compulsivos e muitas outras patologias que trazem nossos pacientes ao consultório. A eficácia da psicanálise também se verifica no tratamento da depressão pós-parto e da neurose infantil, na resolução de conflitos familiares, conjugais e até profissionais, sem esquecer o papel de coterapeuta que o analista desempenha no tratamento das neuroses graves e das psicoses, trabalhando em colaboração com o psiquiatra que prescreve a medicação. Mas façamos uma ressalva. Para que a psicanálise seja eficaz, é necessário que quem se analisa reúna as seguintes características: que sofra, que não suporte mais sofrer, que se interrogue sobre as causas de seu sofrimento e que tenha a esperança de que o profissional que vai tratá-lo será capaz de livrá-lo de seu tormento. Eu falo ou você fala? Mas vou repetir, então, o paciente precisa sofrer, não suportar mais o que está sofrendo, se perguntar por que sofre e esperar que aquele analista vá resolver o seu problema. Ser frustrado nisso. Então, isso Porque. é consequência. É. Por que isso, né? Porque, poxa, a gente vê isso no estágio, a gente vê isso no nosso grupo didático. Por que você está fazendo análise? Ah, porque me mandaram. Ah, você tem algum problema? Não, não tenho nenhum problema. Não é paciente. Não vai rolar. Isso volto à fala anterior de sentir logo numa entrevista inicial se aquele paciente é para ser nosso paciente, né? O E paciente que sofrimento ele chega. tem, mas ele não está nem vendo o sofrimento dele, ou não está Exato, querendo ver. todo mundo tem, mas o paciente que chega e fala: "Ah, não, acho que tá tudo bem, é porque, sei lá, meu marido falou que vai se separar se eu não fizer análise". Assim, de verdade, eu não pego esse Uhum. paciente. Eu não pego, eu acho que tem ali uma questão, aí a gente falando aqui com analistas e futuros analistas: "Pô, mas e aí, eu não vou trabalhar, eu não vou aprender atendendo, eu não vou me desenvolver, eu não vou ganhar dinheiro". Olha, eu daqui, deste ponto que eu estou hoje, eu enxergo que não vale a pena. Também acho que não vale a pena. Não vale, eu prefiro passar do que. Outro que tem muito no nosso meio é gente que faz psicanálise porque o instituto, a escola onde ele estuda, obriga a psicanálise. Obriga que o aluno seja analisado, né? Então chega o aluno e fala: "Estou fazendo porque me mandaram fazer, porque na verdade eu quero ser analista, mas eu não preciso de análise". Ou seja, É, é, é ou seja, o verdade, paciente tem precisa isso. sofrer, não tem nada de masoquismo nisso, gente. Ele precisa não aguentar mais sofrer, porque se aquela dor estiver boa para ele, se na matemática ali do que ele perde com aquele sofrimento, o que ele ganha com aquele sofrimento ele tá bem, ele não vai mudar. Ele precisa se perguntar por que isso tudo até aqui é para ter o comprometimento dele. Porque não é um medicamento que você vai tomar. Você precisa do comprometimento do seu paciente. Se o seu paciente não quiser se curar, posso falar uma besteira aqui, mas mesmo se baixar o Freud, você não vai curar se o cara não quiser. Não, E o não Freud existe tem porque exemplos. isso. Se eu enxergo dessa maneira. Se eu tô comprometida, o outro lado vai ter que estar comprometido também, senão vai ficar manco. E aí Eu enxergo dessa maneira. o quarto ponto é quando ele fala do analista, que ele acredite que aquele profissional será capaz. E aí tem a transferência e tem outras teorias, mas ele chega ali acreditando que aquele analista ou aquela analista vai ser capaz. Porque também se ele chegar lá para provar que psicanálise não funciona, ele vai ter toda a razão. Sim, ele vai ter. Ele vai O conseguir cliente tem provar o sempre a passo. razão. Até porque ele vai ser só um cliente, não vai ser nem um paciente, né? Exatamente, é Aí exato. Se ele tem for várias paciente, teorias, é, o suposto saber. saber, tem que sim, o analista
o paciente precisa acreditar que o analista tem a Sim, resposta para a dor dele. precisa inspirar essa confiança, Por senão não mais que a gente fale acontece. toda hora: "Eu não tenho resposta para a sua dor", Mas o né, paciente precisa até o final mesmo, seguir acreditando que em algum ele momento vai dar esse cara resposta. vai liberar, só que quem vai liberando é ele mesmo, é o É, paciente. até porque ele tem, não é nenhuma questão aqui comercial, né, não é assim: "Ah, deixa ele acreditar porque senão", não, é porque ele precisa Não, acreditar é para a porque cura é dele. isso, é a autonomia dessa pessoa. Assim, Uhum. eu penso o quanto de vezes em que antes de fazer análise, eu me tratava com outras linhas, né, me traziam verdades que faziam sentido, mas que na Uhum. época eu não tinha capacidade de lidar com elas. E aí aquilo acabava com os meus processos. Então é isso, né, É, só quando vem de nós mesmo que muda alguma coisa. sim. E vamos lá que está chegando no finalzinho agora, último parágrafo. E um ajuste fino a respeito da palavra curar. Habitualmente, estar curado significa ter superado uma enfermidade. De certo que a maior parte dos nossos pacientes não está doente no sentido médico do termo, mas sofre por estar em conflito consigo mesmo e com os demais. É justamente esse conflito interior e relacional que a psicanálise tenta fazer desaparecer. Em suma, e de um ponto de vista psicanalítico, alguém está curado quando consegue amar-se tal como é, quando é capaz de ser mais tolerante consigo mesmo e, portanto, mais tolerante com o entorno mais próximo. Ai, como não amar o Násio, gente? Como não amar? Tá vendo, ele tá definindo o que é ser uma boa pessoa, pra mim eu amo esse cara. É isso aí. Realmente, é um mundo lindo esse do Násio. Ou seja, curar-se é amar-se como você é. Inclusive, eu fiz uma brincadeira semana passada, numa reunião do pessoal lá do instituto, que eu falei que eu parei de pedir que as pessoas, como que é? Ame os outros como a si mesmo, não é a Porque famosa pode ser muito frase? difícil, Eu pode falo: ser muito "Não, não ruim. me ama como você ama a si mesmo não, me ama mais, Me ama mais. que vocês se amam muito pouco, pelo amor de Deus". É bem isso. Essa não, porque as pessoas então aí, brincadeiras à parte, a gente aprende isso, né, amar os outros como a nós mesmos. Você se ama? Ou seja, essa frase já começa que o amor a nós tem que ser primeiro e já mostra o quanto isso é difícil, né. Então acho que a Sim. psicanálise, a cura, que foi falado há pouco, o que é a cura da psicanálise, tem todo o livro para falar disso, mas é quando a gente consegue se amar e, consequentemente, ser tolerante com a gente e com o ambiente ao nosso redor. Pois é, é um processão, viu. Próximo vídeo vai ser então o capítulo 1, como trabalho e ajudo meus pacientes a encontrarem a cura, e o caso do Homem de Negro, que é excelente, foi aí que o Násio terminou de me conquistar. E a sua Então, sugestão é dividir em 2 partes, você disse, né? a gente vai dividir em 2 partes, porque é um capítulo muito grande. Deixem seus comentários, inclusive para a gente saber o que estão achando, sugestões são sempre bem-vindas, porque estamos aqui por nós e por vocês que estão chegando. Exato. Nos vemos no próximo? Até a próxima, gente.